Galera, vamos à nossa reflexão sobre a graça de Deus a partir da leitura de alguns trechos de O Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. Hoje eu estou gravando aqui do carro porque eu me atrasei um pouquinho, tive que ir ao laboratório médico para ver questões de exames e me atrasei um pouco. Não deu para sentar naquele jardim bonito do episódio número 1. Então esse é o episódio número 2, O Evangelho Maltrapilho. E vamos lá falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre a graça de Deus a partir da leitura deste livro, que como eu falei para vocês, eu estou relendo e redescobrindo algumas coisas, algumas lições importantes que eu quero dividir aos pouquinhos com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, que existe com um objetivo: trazer uma palavra sobre a espiritualidade sem colocar amarras de dogmas, de falso moralismo, de legalismo sobre a sua vida, para que você encontre um relacionamento com Deus a partir de um coração livre. É isso que a graça de Deus nos proporciona, é isso que eu quero ajudar você a encontrar. Então, fica comigo aqui e vamos falar um pouquinho sobre este assunto com o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. No episódio de ontem, eu falei sobre ser bom, mas a partir de quê? A partir de que cristãos dizem que se tornaram bons, que são boas pessoas. Tem até aquela expressão, né? Homem de bem, eu sou um homem de bem. E na maior parte das vezes, isso é baseado em esforço próprio, é baseado em mérito próprio. E como diz lá no livro de Romanos, é pela graça que somos alguma coisa. Ora, se não for pela graça, diz o apóstolo Paulo, a graça não é mais graça. Hoje, o texto que eu quero falar para você é um texto que está bem no primeiro capítulo do livro, onde o Brennan Manning diz o seguinte, que a igreja institucional tornou-se algo que inflige feridas nos que curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. Um dos aspectos dessa capacidade da igreja institucional de ferir as pessoas, especialmente as pessoas que desejam curar. Eu sempre lembro aqui quando eu falo essas coisas, às vezes eu não cito, mas eu vou citar hoje 2 nomes. O bispo Hermes Fernandes. O bispo Hermes Fernandes é um homem que crê absolutamente na graça. É um homem que tem uma história de vida super legal. É filho de um missionário famoso, conhecido, que começou uma obra grande no Brasil, Cecílio Fernandes. E o Hermes Fernandes, ele decidiu que o evangelho, ele ia praticar o evangelho cuidando de pessoas. E ele cuida de pessoas pobres, pessoas no lixão de Gramacho e por aí vai. O Hermes Fernandes, ele acredita no amor incondicional de Deus por todas as pessoas. E por causa disso, ele é taxado de herege, de infiel, e o atacam, pessoas saíram da sua igreja e por aí vai. Um outro personagem que sempre me lembro aqui é o reverendo Antônio Carlos Costa, também extremamente atacado porque ele resolveu que o evangelho não é só pregação na igreja, o evangelho é prática. A igreja, ela se tornou alguém que inflige dor, inflige ferida nos que curam, ao invés de curar os feridos. E dito isso, como é que em geral isso acontece? Olha o que Brennan Manning diz nesse trecho do livro. De modo geral, o evangelho da graça não é proclamado, nem compreendido, nem vivido. Um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Na cultura atual, a palavra graça tornou-se impossível de ser compreendida. A igreja repercute frases de efeito como, preste atenção nessas frases: nada nesta vida é de graça. Cada um ganha aquilo que merece. Quer dinheiro? Vá trabalhar. Quer amor? Faça por merecer. Quer misericórdia?
mostre que é digno dela. Faça aos outros, presta atenção nessa, hein? Vou começar de novo. Faça aos outros antes que lhe façam. Por último, olha essa frase. Sem dúvida, dê a cada um o que merece e nem um centavo a mais. Quando este parágrafo, estas reflexões, Brennan Manning escreve o seguinte: embora as escrituras insistam que é de Deus a iniciativa na obra da salvação, que pela graça somos salvos, que é o formidável amante quem toma a iniciativa, frequentemente nossa espiritualidade começa no eu, não em Deus. A responsabilidade pessoal substitui a resposta pessoal. E aí tem muito a ver com o episódio de ontem. Antigamente eu pregava muito isso, que você tem que ter responsabilidade pessoal. Não. Em relação à graça, nós temos que ter uma resposta pessoal. Nós temos que responder à graça que nos é ofertada diligentemente, amorosamente, por um Deus gracioso e maravilhoso. No fundo, nós tratamos a graça como uma habilidade que pode ser desenvolvida, como uma letra muito boa, ou aprender a jogar tênis, ou surfar, ou tocar uma guitarra. No fundo, o que acontece é o seguinte: nós nos tornamos pelagianos. Nós nos tornamos aquelas pessoas que seguiam Pelágio, que viveu mais ou menos cerca de 400 depois de Cristo, e que colocava o livre-arbítrio humano acima da iniciativa de Deus, e ensinava que cada cristão deveria conquistar a salvação por conduta meritória voluntária. Pelágio foi refutado depois por outros teólogos, por outros estudiosos da Bíblia. O fato é que a igreja é extremamente pelagiana hoje. A igreja institucional abdica da graça em favor de um processo em que o homem conquista as coisas simplesmente porque ele tem muito mérito e ele tem muita capacidade, sem parar para perceber que ela própria destrói o conceito da graça, e isso é muito sério. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Se você não tem o livro Evangelho Maltrapilho, eu prometi ontem que ia deixar o link no vídeo de ontem, vou deixar o link também no vídeo de hoje para você adquirir esse livro lá na Amazon. E assim, cada vez que você adquire esse livro lá na Amazon, você ajuda o canal, tá bom? E eu vou te fazer um convite para você estar de novo comigo amanhã. Amanhã sai um novo episódio dessa reflexão e vamos fazer também na segunda, na terça e até a quarta-feira que vem, refletindo alguns aspectos da graça de Deus baseado em o Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Se você não é inscrito no canal, eu sou o Marcos Vinícius, canal Espiritualidade Urgente. Não deixe de se inscrever, dá um joinha aí no vídeo, divulga para outras pessoas. Não esqueça de participar conosco das lives de domingo às 18 horas, onde nós estamos sempre lendo o Evangelho e fazendo uma reflexão sobre alguns acontecimentos do mundo. Forte abraço a todos. Amanhã tem novo episódio sobre o Evangelho Maltrapilho.